Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Jonathan, eu estou no quinto semestre do curso de Engenharia Química. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do Prepara Eng. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre números complexos e trabalhar um pouco sobre os conceitos e as principais operações que envolvem, este vasto mundo, podemos dizer assim. Bom, para iniciar, acho que é importante a gente tratar um pouquinho sobre os conceitos e generalidades, né, sobre números complexos. A primeira coisa é trazer a definição aqui para vocês, né? A definição de números complexos é o conjunto de todos os pares ordenados de números reais para os quais valem as definições abaixo. A primeira, o conceito de igualdade. Por exemplo, se a gente tem um par ordenado AB igual a um par ordenado AC, isso implica obrigatoriamente que A igual a C e B igual a D. A segunda definição, no caso, é a definição de adição. Se a gente soma dois pares ordenados, né, os mesmos citados anteriormente, a gente vai somar componente a componente. Ou seja, o resultado vai ser A mais C e a outra componente B mais D. E, por fim, a última definição é em relação à multiplicação. Em que a gente, fazendo a multiplicação entre esses dois pares ordenados, a gente vai ter o A que multiplica o C menos o B que multiplica o D, né, como sendo uma das coordenadas, e a outra coordenada é A que multiplica D mais B que multiplica C. Então, a gente também pode dizer que um número complexo dado por Z, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, a notação mais comum, pertence ao conjunto dos complexos, sendo que o par ordenado AB pertence aos números reais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas definições e um pouquinho mais sobre o formato de um número complexo mais adiante. Pessoal, vou falar agora um pouquinho sobre, né, representação dos conjuntos numéricos e aqui a gente vai tratar sobre os conjuntos numéricos de forma de diagrama. Como a gente pode perceber aqui a gente tem, né, o conjunto dos naturais, ou seja, os inteiros positivos, né, e dentro dos números inteiros, que daí abrange tanto os naturais quanto números negativos. Todo esse conjunto aqui está dentro, né, dos números racionais, né, com todos os inteiros e os números fracionários. Aqui, separado, a gente tem os irracionais, que são aqueles números que a gente não consegue colocar na forma de fração, e esses dois conjuntos aqui, dos racionais e o conjunto dos irracionais, esses dois estão dentro de um conjunto maior, que são os números reais, né? Então, e os números reais, eles estão dentro de um conjunto ainda maior, que é o conjunto dos números complexos, certo? Então, a gente tem essa divisão aqui, agora vendo de forma mais gráfica, né, de forma em diagrama, vendo qual é a magnitude, né, do conjunto dos números complexos. Então, algumas observações, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a forma algébrica do número complexo. Bem, o número complexo ele pode ser representado pela letra Z, né, que é igual, né, um certo A, que soma esse BI. E quem são cada uma dessas partes da forma algébrica de um número complexo? Bem, o A e o B são números reais, como a gente já viu anteriormente, e o I representa a unidade imaginária desse número complexo. Bem, tem algumas definições aqui bem interessantes, bem particulares, né? Como a gente falou, esse número Z ele pode ser escrito, né, na forma de um par ordenado. Se a gente tiver esse par ordenado como sendo 1 e 0, esse nosso Z ele vai ser igual a 1. Né? Comparando aqui com a nossa forma algébrica, esse termo aqui, como B igual a 0, ele vai acabar sumindo, então Z igual a A. Sendo Z igual a 1, né, neste contexto, a gente chama isso de unidade real. Agora, invertendo, né? Agora, no caso em que o B é igual a 1 e o A é igual a 0, a gente tem que Z igual a I. E a gente chama isso de unidade imaginária, como citado anteriormente. E além disso, a gente também tem um caso um pouquinho mais geral, que é quando o nosso A ele é igual a 0 e o nosso B é um número qualquer, um número real qualquer. A gente chama esse número complexo de imaginário puro. Dando sequência aqui, um tópico extremamente importante também é em relação às potências de I. Como a gente já viu,
o i representa aqui nos números complexos a unidade imaginária. Então, a unidade imaginária, né, o padrão, digamos assim, a gente tem que esse i quadrado vale menos 1. E também, né, como a gente conhece aí, principalmente nas resoluções de equações em segundo grau, quando a gente tem o valor de delta negativo, né, para conseguir resolver a equação, a gente tem que o i igual a raiz de menos 1. Né? Mas aqui a gente vai adotar principalmente, né, o i quadrado igual a menos 1. O que a gente tem? A potência de i elevado a zero, ela é igual a 1. Como a gente sabe da regra da potenciação, né? Quando está elevado a zero, a resposta é sempre 1. Sendo i elevado a 1, a gente vai chamar aqui de próprio i, evitar utilizar o raiz de menos 1, né? A gente vai chamar diretamente a unidade imaginária. Aqui o i quadrado, que é o padrão, digamos assim, menos 1. O i ao cubo a gente pode, né, separar em um produto de duas potências de mesma base e a gente soma os expoentes, né? Aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. Como a gente viu, o i quadrado é igual a menos 1 e o i é o próprio i, né? Então a gente obtém menos i aqui. E por fim, o i na quarta, a gente pode escrever como sendo o i quadrado elevado ao quadrado, justamente por esse jogo de potência, mais uma propriedade da potenciação. Como esse i quadrado vale menos 1, elevando ao quadrado, a gente obtém 1. Uma coisa interessante é que estes cálculos das potências maiores, i na 5, i na 6, enfim, outros expoentes, seguem um padrão de recorrência. E esse padrão é dado por... Quando a gente tem um expoente que é múltiplo de 4, 4, 8, 12, 16, enfim, assim por diante, esse resultado da potência vai ser igual a 1, seguindo, né, essa última regrinha aqui, né, essa última explicação. Quando a gente tem um número que é da forma um múltiplo de 4 mais uma unidade, como que a gente pode fazer? Bom, a gente pode escrever, né, mesma lógica, utilizado pro i ao cubo aqui em cima, né, a gente separa em produto de duas potências, né, em que separa essa soma, pode ser, né, desmembrada dessa forma. Então, como a gente já viu, esse termo i na 4K aqui é igual a 1, e o i é o próprio i, né? Fazendo esse produto, a gente obtém o i. Aqui, seguindo a mesma lógica, caso a gente tenha um expoente que seja um múltiplo de 4 acrescido de duas unidades, seguindo, né, o mesmo procedimento anterior, a gente chega em menos 1. E se a gente tiver um caso de i elevado num expoente múltiplo de 4 mais 3 unidades, seguindo, né, a mesma lógica já citada anteriormente, a gente chega em menos i. E uma observação aqui bem importante é que este k aqui é algum número que pertence aos naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, enfim. Né? Vamos ver agora um exemplo, né, utilizando as potências de i. Bom, calcule, né, essa fração aqui. Né? Vamos lá. Então, vamos fazer o quê? Vamos analisar cada uma dessas potências aqui de forma separada. Vamos começar aqui por esse termo, né? I elevado na 132. O nosso primeiro objetivo aqui é determinar, né, se esse número aqui ele é divisível por 4, né? Se ele é divisível por 4, mas sobra um resto 1, divisível por 4, sobra um resto 2, divisível por 4 ou sobra um resto 3. Para seguir, né, as regrinhas de recorrência que a gente viu no slide anterior. No caso do 132, ele pode ser escrito como 33 vezes 4, ou seja, ele sim é um múltiplo de 4. E quando a gente tem uma potência de i elevado a um expoente cujo valor é um múltiplo de 4, a gente acaba tendo que o valor dessa potência é igual a 1. Agora o caso do i elevado na 61. O 61 não é, né, divisível por 4, mas ele pode ser escrito como sendo 15 vezes 4, né, o 60, mais uma unidade. Então, o que a gente faz? Separa essa soma fazendo um produto de potências de mesma base da seguinte forma: i elevado a 15 vezes 4 que multiplica i. Esse cara aqui, por ser um múltiplo de 4, né, tem um expoente múltiplo de 4, isso aqui é o 1 vezes i, acaba ficando o próprio i. Né? E agora o 42, o i elevado na 42 pode ser escrito como sendo
i elevado na 10 vezes 4, acrescido de 2 unidades. Seguindo a mesma lógica do processo anterior, a gente vai ter aqui uma potência em que a gente tem um número múltiplo de 4 vezes i quadrado. Este termo aqui é igual, né, a 1, e o i quadrado, como a gente viu, é igual ao menos 1. Então, o resultado é o próprio menos 1. Então, o resultado dessa fração aqui de cima é este aqui. 1 mais i dividido por menos 1. Dividindo por menos 1, a gente pode simplesmente trocar o sinal das duas partes e vai ter menos i menos 1. Vamos falar um pouquinho agora sobre a forma algébrica de z. Vamos retomar, a gente deu uma palhinha antes ali, né, que z é igual a mais bi, sendo i a unidade imaginária e a e b números reais. Certo? Este a aqui, ele é chamado de a parte real de z. E ele é representado assim, a gente vai ver, né, daqui a pouquinho o plano de Argand-Gauss, dessa forma aqui, né? Ele é chamado dessa forma. O b é chamado de a parte imaginária de z, representado aqui por essa notação. Vamos tratar alguns exemplos aqui, então. Como a gente viu, o z pode ser escrito na forma de um par ordenado AB, né? Nesse caso aqui, a gente tem o par ordenado 2 e 3. Então, como a gente viu, o A, né, ele representa a parte real e o B representa a parte imaginária. Então, forma algébrica, o z fica igual a 2 mais 3i. Um outro exemplo aqui, né, em que o A é menos raiz de 2, o B é igual a 5. Portanto, na forma algébrica, a nossa parte real é o menos raiz de 2 e a parte imaginária é esse 5i aqui. E mais um exemplo aqui com fração, independente, né, se está na forma de fração, uma raiz, um número inteiro, enfim, isso vale da mesma forma. Então, vamos fazer um exemplo, né, tratando um pouquinho mais sobre essa forma algébrica de z. Né? Então, determine x que pertence aos reais, de modo que este número aqui, né, este número complexo que está na sua forma algébrica, seja imaginário puro. Então, nesse caso, qual é o número z? Então, o primeiro passo, qual é justamente escrever, né, na forma algébrica. Ou seja, primeiro a gente tem que escrever o número, tendo uma parte real e uma parte imaginária. Esse aqui foi o número que foi cedido no enunciado. O que a gente faz aqui? A gente simplesmente aplica a multiplicação distributiva termo a termo. Aqui, só um detalhe aqui para esse menos 2, né? I que multiplica 2i, a gente vai ter 2i quadrado. E como a gente já viu em slides anteriores, o i quadrado é igual a menos 1. Então, por isso surge esse menos 2 aqui. Bem, feito essa conta aqui, esse aqui é a forma estendida, digamos assim, né, do número z que foi dado no enunciado. Então, basta a gente separar agora, né, a parte real, ou seja, aquela que não tem o i, da parte imaginária, a que possui o i. Então, a gente chega nesse número aqui. Bom, esse aqui é o nosso número z, né, na forma algébrica. Porém, a gente precisa descobrir qual é esse valor de x para que ele seja um imaginário puro. O que é ser um imaginário puro, né? Para ser um imaginário puro, como a gente já citou lá no início, a gente precisa que a parte real, né, ou seja, x² menos 2, seja igual a zero. Só que tem, além disso, um detalhe a mais. A parte imaginária, ela não pode ser zero. Né? Então, o 3x tem que ser diferente de zero. Então, vamos pegar essa condição aqui para analisar. A gente sabe que x² menos 2 precisa ser zero. Para isso, a gente passa esse 2 aqui para o outro lado, né? Tem x² igual a 2. Então, para que x² seja igual a 2, o valor de x pode ser mais raiz de 2 ou menos raiz de 2. Né? Então, a gente pode dizer que o número imaginário que se busca, né, pode ser tanto z igual a 3 raiz de 2i ou também menos 3 raiz de 2i. Percebam que a gente não utilizou aqui, né, a condição de que, diretamente, obviamente, que 3x tem que ser diferente de zero. A única possibilidade, né, de que isso aqui fosse zero é que x teria que ser necessariamente zero. Como o x não é zero, então essa condição aqui já foi
foi de forma implícita. Então, pessoal, a gente vai falar agora, né, sobre o plano de Argand-Gauss. Eu já havia citado, né, anteriormente sobre ele. Bom, a gente vai ver a partir de uma ilustração. Okay? Então, aqui a gente tem, né, eixos coordenados, né? A gente tem aqui o que a gente chama, né, de eixo x e o eixo y. Só que aqui, quando a gente trata do plano de Argand-Gauss, o que a gente faz, né? A gente faz basicamente uma representação gráfica, né, como se fosse na forma de um vetor, por exemplo, do número complexo que a gente já viu, né, na forma algébrica, ok? E aqui a gente traz alguns elementos, né, que a gente pode retirar desse plano de Argand-Gauss, que é esse traço aqui, né, que é a representação do nosso número complexo, ele é chamado de módulo de Z. Né? Ele é um módulo do nosso número complexo que a gente está representando. E esse θ aqui, esse ângulo, ele é chamado de argumento de Z, né? O argumento do meu número complexo. O eixo x aqui, ele sempre vai representar a parte real do número imaginário. Já aqui, a parte do eixo y, né, o eixo das ordenadas, a gente tem, então, a representação da parte imaginária desse meu número complexo. Okay? E alguns cálculos que envolvem, né, o plano de Argand-Gauss e os conceitos de números complexos. Né? O módulo de Z é basicamente calculado através de Pitágoras. Né? O que a gente tem? Aqui o cateto, né, representado aqui de tamanho B, e aqui o nosso cateto de tamanho A. Por se tratar, então, de um triângulo retângulo, o módulo de Z, né, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é dado através do teorema de Pitágoras. Ou seja, a gente consegue calcular por essa equação aqui. Outro cálculo importante, né, que a gente consegue retirar com base nessa figura é em relação ao cosseno do nosso argumento aqui, né? O cosseno de θ. Ele é dado por quem? O cateto adjacente, aqui nesse caso A, dividido pela hipotenusa, no caso, o módulo do nosso número complexo. E também a gente pode calcular o seno desse θ, né? Que é dado pelo cateto oposto, aqui representado por B, dividido por a hipotenusa, representado pelo módulo de Z. Ok? Então, agora a gente vai falar outro conceito extremamente importante em números complexos. Ok? É muito utilizado também o procedimento que a gente vai utilizar de cálculo aqui, né? Ele vai ser muito importante para a divisão de números complexos. A gente vai falar um pouquinho mais à frente das operações em seguida. Mas primeiro, o que é um conjugado de um número complexo, né? Então, por definição, digamos que a gente possui, né, um número complexo Z, da forma que a gente já tem visto, né, A mais BI, ou seja, a nossa parte real, nossa parte imaginária. O conjugado desse número complexo Z, dado por esse Z barra aqui, o conjugado é sempre representado por essa barra em cima, é dado por A menos BI. Então, quem é o conjugado no nosso número complexo? Ele é simplesmente o número complexo em que a parte imaginária muda de sinal, ok? É interessante aqui a gente perceber que esse menos aqui já é, digamos assim, da forma, né, do nosso conjugado. Por exemplo, se o B for um valor negativo, o conjugado dele vai ser um valor positivo. Caso aqui o B seja um valor positivo, no seu conjugado ele vai aparecer negativo. Ok? A parte real não se altera, apenas a parte imaginária. E agora vamos fazer uma interpretação geométrica do que representa ser o conjugado de um número complexo. Bom, no slide anterior, a gente falou, né, da representação do número complexo no plano de Argand-Gauss, e agora a gente vai representar graficamente o seu conjugado. E a interpretação geométrica que a gente tem é que o conjugado de um número complexo representa uma simetria em relação ao eixo real. Então a gente vai ver uma figura aqui explicando, né, o que significa essa simetria. Ou seja, aqui a gente tem, né, como a gente tinha na imagem anterior, a representação do nosso número complexo de forma x mais yi. Né? No caso, a gente tem essa medida aqui representada de tamanho y. Né? No momento que a gente tem o conjugado, o que acaba acontecendo? Ele tem, né, o mesmo ângulo aqui, né? Ele tem a mesma parte real, porém, ele tem um tamanho menos y. Ou seja, a gente faz um rebate, né, como se fizesse um giro em relação ao nosso eixo real, trazendo então
a representação gráfica do conjugado através dessa seta aqui, ok? Então, graficamente falando, representa uma simetria em relação ao eixo real, ou seja, em relação ao nosso eixo x aqui, certo? Agora, a gente vai tratar de operações envolvendo os números complexos e vamos começar com a soma e com a subtração, que são as operações mais simples, mais tradicionais, né, de números complexos. Então a gente tem dois números complexos aqui, né, genéricos, representado z por a mais bi e z' por c mais di. Então, vamos falar um pouquinho da soma, né? Como que vai funcionar a soma desses dois números complexos? Então, desde muito, né, muito antes, a gente já tem esse conceito, a gente soma semelhante com semelhante, né? Então, a gente tem aqui A e C sendo as partes reais desses números complexos e BI e DI sendo as partes imaginárias desses números complexos. Então, a soma é basicamente somar as partes reais, ou seja, a gente obtém aqui A mais C, e somar as partes imaginárias, aqui o B mais D, podendo colocar, né, o I em evidência. Então, é basicamente isso. Na soma, soma apenas parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. E esse mesmo procedimento é realizado para a subtração, mas, né, por óbvio, a gente faz a subtração, né, da parte real com parte real e a subtração da parte imaginária com a parte imaginária. E a gente obtém essa equação aqui destacada em vermelho. Ok? Agora, vamos falar sobre mais uma operação, agora falando sobre o produto, né, entre os números complexos. Aqui a gente tem os mesmos dois, né, z e z', representados na soma e na subtração, né, no slide anterior. Então, como que a gente faz? Né? Na multiplicação de números complexos, o que acontece é que a gente vai aplicar a distributiva, né? Ou seja, todo mundo vai multiplicar todo mundo. Ou seja, A que multiplica o C, o A que multiplica, né, o DI aqui, o BI que multiplica o C e o BI que multiplica o DI. A gente obtém essa expressão aqui, né? Então, o que a gente percebe? Esse I quadrado aqui, como a gente já viu em slides anteriores, ele é igual a menos 1. Então, esse termo aqui fica menos BD, ou seja, ele vira uma parte real, ele não tem mais o índice I junto, certo? Então, somando agora, né, as partes reais com parte real, parte imaginária com parte imaginária, a gente obtém essa expressão aqui. Se a gente reparar bem, essa expressão é a terceira condição lá, né, de definição de número complexo que precisa ser atendida. Ou seja, a gente demonstra, né, a validade da definição dada inicialmente. Aqui então vamos fazer um exemplo rapidinho, né, para fixar bem essa ideia da multiplicação. Seja então z igual a 2 mais 5i e z' igual a 1 menos i, calcule o produto z vezes z'. Então, né, a gente escrevendo aqui a equação, né, só simplesmente substituindo, o que a gente faz é aplicar a distributiva. 2 que multiplica 1, 2 que multiplica menos i, 5i que multiplica 1 e 5i que multiplica menos i. O resultado aqui é essa equação aqui de baixo, né? Esse cara aqui, como i quadrado é igual a menos 1, aqui esse cara vira uma parte real, né? Vira o 5. E basta agora a gente somar parte real com parte real, ou seja, 5 mais 2 a gente obtém o 7, e parte imaginária com parte imaginária. 5i menos 2i igual a 3i. Então, o número imaginário, né, o número complexo resultante do produto entre o número complexo z e o número complexo z' é expresso por 7 mais 3i neste exemplo aqui. Ok? E agora, né, para a gente fechar essa questão de operações de números complexos, a gente vai tratar do quociente entre dois números complexos. Né? Peguemos aqui, né, como exemplo, dois números complexos, sendo z1 e z2, sendo eles quaisquer números complexos. Né? O quociente entre eles, o resultante, né, sendo z, é dado pela divisão, né, entre eles. Nesse caso aqui, a gente vai tratar da divisão z1 sobre z2, mas poderia ser z2 sobre z1 sem problema algum. Né? Então, o resultado para obter o quociente entre dois números complexos, a gente deve multiplicar
tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do número que está no denominador. Lembrando que eu havia comentado, né, que o conjugado de um número complexo seria extremamente importante para a gente tratar do quociente entre dois números complexos, né? E agora a gente vai ver este exemplo aqui. Então, para expressar em uma equação, né, o que está sendo dito aqui na frase acima é, sendo Z2, né, o meu denominador da situação, para eu fazer o quociente, né, entre esses dois números complexos aqui, basta eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo pelo conjugado do número que está no denominador. E por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente não altera, né, a equação original. Multiplicando em cima por um número, multiplicando por um número pelo mesmo número embaixo, essa fração aqui, né, deixa eu ver aqui, essa fração aqui, ela é como se fosse 1. Né? Então, ela não altera o valor da equação original. Então, né, para fixar bem essa ideia, que pode ser, às vezes, um pouco confuso, né, a definição ali, vamos aplicar isso num exemplo. Né? Determine a forma algébrica dos quocientes abaixo. Vamos começar aqui, né, por esse exemplo. 3 menos 2i, que divide 2 mais i. Bem, como a gente acabou de falar, né, para que a gente consiga resolver o quociente, o primeiro passo é multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo conjugado do nosso denominador. Aqui, a gente tem 2 mais i, né? E o conjugado, como a gente já comentou, o conjugado desse número vai ser trocando o sinal, né, da nossa parte imaginária, obtendo esse 2 menos i aqui. Então, agora a gente recai, né, num caso de multiplicação entre números complexos. Então, a gente vai aplicar a distributiva, né, aqui, todos os termos multiplicando em cima e embaixo. E a gente vai obter essa expressão aqui. O que a gente faz? A gente acaba juntando parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, a gente acaba, no final das contas, né, chegando nessa expressão aqui. Poderíamos parar por aqui já, né? Porém, ele pede a forma algébrica dos quocientes. E a forma algébrica é expressa sempre por uma parte real e por uma parte imaginária. Ok? A mesma coisa aqui para o segundo exemplo. O nosso denominador é 3 menos 4i. O seu conjugado, então, lembrando que o conjugado apenas altera o sinal da parte imaginária, passa a ser 3 mais 4i. Multiplicando em cima e embaixo, né, como manda lá o procedimento, a gente recai aqui num caso de multiplicação de dois números complexos. A exemplo do exemplo anterior, né, da questão anterior, a gente vai aplicar a distributiva tanto no numerador quanto no denominador, vai obter este resultado aqui e, por fim, né, fazendo aqui as devidas contas, né, juntando semelhantes, a gente obtém essa expressão, né, mas, como eu já disse também no caso anterior, a gente precisa escrever, conforme solicita, né, o enunciado da questão, na forma algébrica, ou seja, numa parte real e numa parte imaginária. Bem, já que a gente fez esses dois exemplos, agora vamos discutir, né, o porquê a gente faz isso. Por que a gente multiplica pelo conjugado? Acontece que a gente pode perceber aqui, lembrando lá, né, das regrinhas de produtos notáveis e, enfim, a gente tem aqui um caso, né, que a gente multiplica A mais B, né, multiplicado por A menos B, por exemplo. E o resultado disso é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Né? E o nosso objetivo aqui é justamente sumir, né, com este valor i aqui do denominador. No momento que a gente faz este termo ao quadrado menos este termo aqui ao quadrado, né, seja esse termo aqui representado por qualquer valor multiplicando i, acontece que a gente vai obter um i quadrado aqui. Né? E os termos aqui intermediários, eles acabam se cancelando. Só que i quadrado, a gente já viu anteriormente, que é igual a 1. Né? Então, sempre fazendo essa multiplicação aqui entre um denominador e o seu conjugado, a gente sempre vai ter no denominador como resultado um número real, né? Sem parte imaginária, que é justamente o nosso objetivo. Então é por isso que a gente faz
dessa forma aqui o quociente de dois números complexos, ok? Então, a gente já falou sobre a forma algébrica, né, de um número complexo, e agora a gente vai falar de outra forma, que é a forma trigonométrica ou também a forma polar. Os dois nomes estão corretos, né? Então, seja um número complexo z, né, representado de forma genérica, como a gente já viu, por a mais bi, lembrando que a e b são números que pertencem ao conjunto dos reais, né? A gente sabe que θ, ou seja, o argumento do número complexo, conforme a gente comentou lá no plano de Argand-Gauss, é, né, o argumento desse número complexo z. Então, o que a gente pode dizer? Resgatando, né, as expressões que a gente trouxe lá, o cosseno desse nosso argumento é igual ao valor a, ou seja, a parte real, dividido pelo módulo desse número complexo. Então, só simplesmente reescrevendo aqui o nosso valor a, ele é um módulo multiplicado por cosseno de θ. Seguindo o mesmo exemplo, o b, né, representado por a parte imaginária dividido pelo módulo, pode ser escrito como sendo o módulo vezes o seno do θ, ou seja, o seno do argumento do nosso número complexo. Então, o que a gente pode fazer? Reescrevendo aqui, né, a forma algébrica desse número, vamos substituir, né, os novos valores de a e b que a gente encontrou nessa expressão aqui. E a gente chega neste resultado. O que a gente pode fazer? A gente percebe que o módulo de z é um termo comum aos dois monômios aqui, né? Está presente nos dois termos dessa soma. Então, a gente pode colocar em evidência e o resultado fica este aqui. O módulo de z multiplica o cosseno do nosso argumento mais o i que multiplica o seno do nosso argumento. E essa aqui é a chamada forma trigonométrica ou forma polar de um número complexo. Ok? Agora a gente vai fazer um exemplo, né, para deixar um pouco mais consolidado essa ideia, que é escreva o complexo na forma trigonométrica. Bem, aqui, né, ele nos dá o z, né, numa forma algébrica, ou seja, relembrando, né, aqui nós temos a nossa forma real e aqui a gente tem a nossa forma imaginária, nossa parte imaginária. E o que a gente pode fazer? Vamos reescrever o z de uma forma diferente, né? Aqui a gente coloca, né, o 5 que multiplica essa fração e o 5 que multiplica essa outra fração aqui. Qual é o nosso intuito? Bom, vamos colocar, né, o 5 em evidência aqui. Colocando o 5 em evidência, a gente obtém este somatório aqui, né, dentro do parênteses. Então, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter, comparando lá, né, com a nossa forma trigonométrica, a equação padrão da forma trigonométrica, que este termo aqui representa o nosso cosseno de θ, ou seja, o cosseno do argumento do número complexo. É igual a menos raiz de 3 sobre 2. Para a gente descobrir o θ, a gente aplica a função inversa, né, o arco cosseno, em ambos os lados. O arco cosseno se cancela com a função cosseno, resta o θ, e a gente tem o arco cosseno deste valor aqui, certo? E a gente encontra que este valor é igual a 150 graus, ok? E aqui o mesmo a gente aplica para o seno de θ, né? O termo que multiplica o i, novamente fazendo em comparação, né, com a nossa forma trigonométrica mais geral, é o seno do argumento do ângulo, ou seja, nosso seno de θ. Mesmo procedimento, aplica a função inversa em ambos os lados, a função seno some, e a gente obtém o arco seno de 1/2. Este arco seno aqui, ele é igual a 30 graus, ok? Se a gente fizer na calculadora, a gente vai achar 30 graus. E por que este 150 graus aqui, né? Bom, vamos analisar o nosso número complexo z inicial. Bom, a gente viu lá, né, no plano de Argand-Gauss, que o nosso eixo x, né, ele representa a nossa parte real. E o nosso eixo y representa a nossa parte imaginária. O que acontece? A gente percebe aqui que a nossa parte real para esse z, ele é um valor negativo. Ou seja, ele está na parte negativa do eixo x. E a nossa parte imaginária é uma parte positiva. Ou seja, ele está acima do eixo x. Okay? Se a gente pensar no plano representando o nosso número complexo
né, por um ponto, este ponto vai cair onde o nosso x é negativo e o nosso y é positivo. Relembrando lá os velhos tempos da trigonometria, o valor, né, tipo, o círculo trigonométrico, vamos tratar assim, o valor que tinha x negativo e y positivo recai em um ângulo, né, o valor do segundo quadrante. Portanto, o 30 graus aqui, ele é um ângulo do primeiro quadrante. Mas a gente sabe, né, que o seno de 30 é numericamente igual ao seno de 150. E dado a forma do nosso número complexo aqui, ele necessariamente tem que ser um número que está no segundo quadrante. Então, o argumento, né, deste nosso número complexo z aqui, ele é 150, o ângulo do segundo quadrante. Ok? Então, a gente pode reescrever esse número aqui na forma polar, passar, né, para a forma trigonométrica dada aqui no enunciado. E a gente basta fazer basicamente o processo inverso, ok? A gente pode interconverter, né, a forma algébrica em forma trigonométrica e a forma trigonométrica para a nossa forma polar. Então, pessoal, já que a gente acabou de ver, né, anteriormente, as operações fundamentais envolvendo os números complexos, trazendo um pouquinho mais também da noção teórica, algumas definições, né, alguns exemplos de cálculo ali mesmo, né, que envolvem as operações básicas. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma parte que, acredito eu, né, deve interessar a todos nós, que é a parte agora de aplicação, né, em algumas partes da engenharia, das diversos ramos, né, da engenharia, e falar especificamente de uma delas que a gente vai ver agora na sequência. Okay? Então, uma das primeiras perguntas para a gente guiar, né, esse nosso estudo, né, das aplicações dos números complexos nas engenharias é onde a gente utiliza, né, os números complexos na engenharia. Bom, trouxe alguns exemplos aqui. O primeiro deles, né, vamos falar um pouquinho sobre a engenharia elétrica, que é bastante utilizado mesmo em circuitos de corrente alternada. É também utilizado na mecânica quântica, né? Principalmente nos pilares, nas bases da mecânica quântica. E aqui a gente traz um exemplo, né, na equação de Schrödinger, que é justamente para descobrir a função de onda de um elétron. Né? A gente trata aqui não mais a questão do elétron como uma partícula, a gente trata ele mais como uma onda, né? E justamente para encontrar a função de onda que representa aquela partícula, aquele elétron, a gente utiliza a equação de Schrödinger, que utiliza como base, em uma das etapas do seu cálculo, na sua equação, os números complexos. Além disso, um ramo bastante conhecido da matemática, que é a parte de análise, inclusive uma das mais amplas, né, e mais estudadas, é a parte da análise complexa. Além disso, também tem diversas aplicações na ciência da computação. A dinâmica dos fluidos também é outra área da engenharia que trata bastante de números complexos, e aqui a gente pode citar como exemplo o cálculo de forças e momentos em aeronave. Além disso, também tem uma forte aplicação nas equações diferenciais, nas suas resoluções, né, dos exemplos de equações diferenciais. E também, por fim, aqui, a gente fala da engenharia civil, que é utilizada em projetos de design de carros e também em construções. E entre outros exemplos também que existem, que a gente não vai citar todos, né? Mas aqui a gente trouxe um pouquinho um panorama de algumas aplicações, né, dos números complexos para tornar isso um pouco mais palpável, para a gente conseguir visualizar onde aquele conceito que já foi estudado, as suas bases, né, as suas operações, é aplicado no nosso cotidiano de certa forma. Ok? Então, como já estava marcado ali em vermelho, é o que a gente vai dar mais ênfase agora, e vamos falar um pouquinho mais sobre os circuitos de corrente alternada e como os números complexos estão presentes nesse assunto. Ok? Primeiro, vamos definir, né, o que é um circuito de corrente alternada, que a corrente alternada em si é a corrente cujo sentido varia no tempo, sendo sua forma, né, usual a forma senoidal. É mais utilizada, porém existem outros formatos, como a triangular, a quadrada, enfim. É amplamente utilizada devido ao transporte de energia ser mais eficiente. Então, de forma esquemática, o que a gente está dizendo?
Aqui a gente tem dois gráficos, né? Um gráfico que representa a tensão e o outro gráfico que representa a corrente, ambos em um formato senoidal, né? Fazendo um paralelo aqui com o mais tradicional que a gente conhece, que é a corrente contínua, ela seria simplesmente um valor aqui ao longo do tempo, sempre o mesmo. Já aqui na corrente alternada, a gente tem esse formato senoidal, né? Como dito aqui, é uma corrente que varia no tempo, ou seja, ela alterna, né, seus valores positivos e negativos ao longo do tempo. E a velocidade, né, a frequência que estes movimentos aqui vão acontecer, vai depender muito, né, da frequência da rede. Atualmente, né, no Brasil, utiliza-se a frequência de 60 Hz, ou seja, acontece, né, essa inversão aqui 60 vezes por minuto, né? Ou seja, a gente tem 120 trocas ao longo de um minuto. Parando para pensar, é um número bastante considerável, né? Então, outra coisa que a gente pode falar aqui, já devem ter ouvido, né, falar sobre o sistema monofásico, o sistema bifásico, o sistema trifásico. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que quando se tem um sistema trifásico, por exemplo, existe uma defasagem, né, entre as três fases, digamos assim. O que aconteceria? Seriam outras senoides aqui representadas, porém, né, com um deslocamento à esquerda ou à direita, mas com o mesmo comportamento senoidal. Sistema monofásico, bifásico e trifásico, a gente tem, né, nas nossas residências aí, né, a alimentação da energia elétrica da residência é feita nesse formato, ou seja, a corrente, né, a tensão alternada que está na nossa tomada possui esta carinha aqui, né, este formato de tensão senoidal. Bom, outro conceito muito importante quando a gente trata de circuitos de corrente alternada é a impedância, né? O que é a impedância? É a relação entre a tensão aplicada em um elemento elétrico e a corrente resultante, né? Seja isso em um equipamento ou mesmo em um circuito, né? Usualmente, a gente pode representar a impedância como sendo R mais JX. Bom, o que é cada um desses elementos aqui? Ok? Aqui, como a gente já falou, né, a impedância é representada por a letra Z. O R é a resistência, a mesma resistência, né, utilizada, que a gente discute bastante, nos circuitos de corrente contínua. E a gente tem aqui a parte real, né, dessa impedância. E X aqui representa a nossa reatância. Isso aqui é um conceito novo, né, que se tem quando se possui corrente alternada. E existem dois tipos de reatâncias. Uma, a reatância capacitiva, e outra, a reatância indutiva, sendo relacionados respectivamente, né, aos capacitores e aos indutores. Tem também, né, uma das aplicações bem conhecidas na corrente alternada são os famosos circuitos RLC, resistivos, indutivos e capacitivos, que utiliza muito esse conceito de impedância, né? A impedância, então, falando em outras palavras, é a resistência, né, que a gente obtém num circuito de corrente alternada, ok? E qual é a diferença? É a adição deste termo aqui, né, das reatâncias. A gente falou, né, de parte imaginária de Z. Anteriormente a gente tratava, né, a representação com um I minúsculo, porém é usual, né, na notação da engenharia elétrica, ou notação elétrica, se utilizar a letra J para representar o número imaginário. E por que disso? Isso porque nos cálculos, né, a corrente é representada também pelo I minúsculo. Então, para facilitar não ter nenhum tipo de confusão ou qualquer outro problema dada essa notação, preferiu-se adotar aqui, então, o J como sendo a representação da parte imaginária. Ok? Esquematicamente, a gente pode representar aqui, né, relembrando o que a gente viu lá do plano de Argand-Gauss, o nosso eixo X aqui representando a nossa parte real e o eixo Y representando a nossa parte imaginária. Então, aqui, né, sobre esse eixo X, a gente tem a representação da nossa resistência
a mesma resistência do circuito de corrente contínua, aqui a gente também tem a representação da reatância. Uma coisa que é interessante de salientar é que nesse esquema, né, nessa esquematização aqui em relação ao plano de Argand-Gauss, quando a gente tem a reatância, né, apontando aqui nesta direção, ela está associada a um dos elementos, né, capacitor ou indutor, e quando ela está para cima, aqui, né, que nem representada na figura B, a gente tem associada a outra reatância, okay? Ao outro elemento. Então, o que acontece aqui quando a gente for tratar das reatâncias, há uma soma vetorial, né, e vai nos fornecer uma reatância resultante, no caso de termos indutor e capacitor no circuito. Okay? E agora, também, né, já que a gente falamos da tensão, falamos da corrente, acabamos de falar da impedância, né, que é a nossa resistência a partir de agora, tratando de circuito de corrente alternada, a gente também não poderia deixar de falar das potências. Né? Assim como na corrente contínua, a gente tem lá, né, uma corrente apenas, a gente tem uma potência apenas, a gente tem uma resistência apenas. Agora, a coisa muda um pouco. Né? A gente percebeu que a nossa corrente já não é mais o valor contínuo, ela varia ao longo do tempo, ela muda seu formato, ora positivo, ora negativo. A gente também viu que agora na impedância, né, não mais resistência, a gente está de impedância, a gente tem a resistência que a gente já tinha, mas também tem um acréscimo da reatância, e aqui acontece que as potências seguem o mesmo padrão. A gente tem uma potência associada à parte real, né, do nosso circuito, que é a potência ativa, e a potência ativa ela pode ser chamada também de potência útil. Por quê? Porque é ela quem vai realizar o trabalho de fato. Né? Aí aqui, como a gente tem uma resistência, né, uma reatância, que envolve essa parte imaginária do nosso circuito, né, associada a essas reatâncias, a gente tem a potência reativa, que é a potência, né, digamos assim, imaginária do nosso sistema e que não realiza trabalho. Né? Isso pode ser um problema, né? A gente vai ver daqui a pouco para frente falar sobre o fator de potência e qual a importância dessa potência reativa, né? Ela gera inicialmente uma magnetização no circuito, mas ela estando, né, no sistema em grandes quantidades é considerado um desperdício. Né? E a potência aparente é nada mais, nada menos do que a potência resultante do nosso circuito. E como que ela é obtida? Né? Como a gente pode perceber aqui, a gente tem um triângulo retângulo, né? E aplicando o teorema de Pitágoras, a gente chega que a potência aparente, ou seja, a potência total, né, deste meu circuito, é igual à raiz quadrada da soma da potência reativa ao quadrado mais a potência ativa ao quadrado. Ok? A gente lembrando que agora, aqui, né, novamente, diferentemente do circuito de corrente contínua, em que tudo era feito na base do escalar, aqui todas as contas passam a ser vetoriais. Okay? Então, basicamente, a soma vetorial da potência reativa com a potência ativa nos resulta a potência aparente. E agora vamos falar, né? Acabei de falar sobre o fator de potência, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é esse fator de potência. Né? Basicamente, o fator de potência é a razão entre a potência ativa, ou também útil, e a potência aparente, que é a potência total do meu sistema. Né? E aqui tem uma frase bem importante, que a eficiência do sistema será tão maior quanto mais próximo de 1. O que isso quer dizer? Quanto o meu fator de potência for mais próximo de 1, melhor vai ser, né, o aproveitamento da potência naquele meu sistema. Isso a gente pode perceber, né, até pela própria definição. Se a divisão entre a potência útil e a potência total, se eu obtiver um valor muito próximo de 1, isso quer dizer que a minha potência útil é muito próxima da minha potência total. Ou seja, quase integralmente eu utilizo, né,
de forma útil à potência do meu sistema. Então, isso é extremamente benéfico. Um dado que bastante interessante, isso a gente reflete bastante até no nosso dia a dia, né? Se tem uma parte, né, abrindo uma conta de luz, tem uma parte que vai ter a descrição, né, do nosso consumo, e um desses fatores, além do consumo, do valor por quilowatt-hora, tem lá o fator de potência, certo? E por legislação, o fator de potência deve ser igual a pelo menos 0,92. Caso isso não seja cumprido, a empresa de fornecimento de energia elétrica ou a empresa que está utilizando a energia da rede, né, da concessionária, está sujeita a multas se não obedecer esse fator que é previsto, né, pela legislação da própria ANEEL, que é, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ok? E vamos lá. Por que há, né, esse limite, assim, esse valor mínimo exigido por legislação por um fator de potência? Quais são os problemas, né, que esse fator de potência baixo é capaz de gerar? Um deles é causar variações de tensão. Okay? No momento que se tem variações de tensão, isso pode acabar, né, produzindo efeitos de sub e sobretensão. E ambos são extremamente prejudiciais, né, para os equipamentos eletrônicos. Essa variação muito grande de tensão é um dos problemas, né, responsáveis pelo, por exemplo, pela queima de determinados equipamentos eletrônicos. Então, é bastante prejudicial. Pensando na questão de indústria, né, a própria a queima, né, de máquinas, motores, enfim, que também é algo não benéfico para o empreendimento. Né? Além disso, a gente tem o aquecimento dos condutores. Tá? E como que se dá isso? Bom, vamos pensar. Se a gente tiver um fator de potência muito baixo, né, o que acontece? A potência que minha máquina vai exigir, por exemplo, digamos que a gente tem esses condutores aquecendo ou alimentando, melhor dizendo, né, uma determinada máquina e uma indústria. Essa máquina ela tem uma determinada potência que ela exige para o funcionamento. Okay? Se a gente tem um fator de potência baixo, acontece que a potência total precisará ser maior. Por quê? Porque uma parcela menor dessa potência total é potência útil. Caso o fator de potência seja maior, a potência total exigida por essa máquina vai ser menor, já que vai ser quase toda aproveitada, né, e utilizada efetivamente como trabalho. Então, no momento que a gente tem um fator de potência muito baixo, a potência total exigida por aquela máquina é muito grande e pode ocorrer, né, um aquecimento dos condutores. Por quê? Porque os condutores foram dimensionados para aquela situação, para aquela máquina, né, para aquela alimentação, com base em determinada consideração. Né? Digamos, um fator de potência de 0,92, que é o exigido pela legislação. Né? Então, esse sobreaquecimento, né, dos condutores traz alguns problemas, como, por exemplo, a facilidade, né, de a capa de proteção, né, que é basicamente um plástico, ela acaba derretendo, isso acaba expondo, né, a parte condutora daquele meu condutor, e isso pode ocasionar problemas, por exemplo, de curto-circuito e outros também, né? E além disso, né, tem a questão da perda de energia. Como eu comentei antes, né, a potência reativa ela é importante para a magnetização, né, das máquinas. Só que isso não exige um valor tão alto de potência reativa. Né? Por isso aqueles 8%, né, da potência, justamente para isso. E valores acima desse valor, né, acima desses 8%, acaba sendo um desperdício. Por quê? Porque ela não é um trabalho útil, ela não gera um trabalho útil. Né? Então aquela potência ali vai ser algo que vai estar ali só, digamos assim, para incomodar. Né? Então acaba ocasionando essa perda de energia. Bom, e nessa perda de energia também tem um maior consumo para atender as suas demandas. E com isso, o preço da conta de energia se torna mais caro. Né? Então, percebemos aqui que tem vários problemas, né, associados a um fator de potência baixo. Então,
Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Agora, mais do que saber os problemas que ocasiona, né, ter um fator de potência baixo, vamos saber o que ocasiona, quais são os elementos que proporcionam a redução do fator de potência, né? Aqui foram listados 4, né? O primeiro deles a gente pode dizer que é um motor de baixa potência em excesso, né? O motor, ele é uma máquina extremamente indutiva, certo? Os condutores, né, eles têm propriedades indutivas do motor de indução, certo? Então, o que, que acontece? Se eu tenho uma propriedade indutiva grande, né, nessa questão dos motores de baixa potência, acontece que se eu tenho vários associados, acaba tendo um caráter indutivo muito grande. Se eu tenho, né, esse caráter indutivo muito grande, a gente vai obter uma reatância indutiva muito alta, né? E como eu comentei lá no início, essa reatância indutiva, ela está associada, né, à geração dessa potência reativa, que é justamente o que a gente não quer, né? Aumentando então a potência reativa, a porcentagem da energia total, né, que vai ser convertida em trabalho, a potência útil, né, a potência ativa, vai diminuir. E isso acaba ocasionando, né, a redução do nosso fator de potência. Além disso, outro problema também que às vezes pode ser contrariar, né, o senso comum é em relação a utilizar um motor superdimensionado, né? Vamos pensar assim, a gente precisa de um motor de 1 kW, mas a gente tem um motor de 3 kW. Na nossa cabeça, a gente pensa assim, bom, se eu preciso de um e eu tenho um motor de 3, então dá tranquilo, ele vai, né, funcionar. E a gente não vai ter nenhum tipo de problema. Mas na verdade a gente tem, né, motores com baixo carregamento, quer dizer, estão superdimensionados para aquela situação, também acabam ocasionando a redução do fator de potência. Além disso, transformadores com baixa carga, seguindo mais ou menos o oposto do motor superdimensionado, né? É um transformador subdimensionado, ou seja, com carga inferior ao que ele pode alimentar. E quando se faz, né, projetos de média tensão, para que ele seja aprovado, né, pela concessionária, tu precisa utilizar o máximo possível daquele transformador, porque senão eles vão, né, acabar não aprovando o teu projeto justamente por causa de, né, entre outros fatores, dessa questão de um transformador com baixa carga ocasionar uma redução do fator de potência. Okay? E também, como outro exemplo, né, as lâmpadas fluorescentes a vapor de sódio, de mercúrio, que são a base da descarga de corrente para que elas funcionem. Né? Existem outros fatores também, mas principalmente a gente cita esses 4. Okay? E agora, né, a parte importante. Tudo bem, já entendemos que é ruim ter, né, um baixo fator de potência, entendemos os motivos porque isso é ruim, e, ok, já entendemos também o que ocasiona, né, ter este fator de potência baixo. Mas, mais importante que isso, é como corrigir esses problemas. Né? Aqui também, como na pergunta anterior, a gente traz 4 itens. Né? E o primeiro deles está envolvido a troca de reatores. O que a gente está dizendo com troca de reatores? Principalmente no caso das lâmpadas. Né? Conforme a gente tem um uso, né, dessa lâmpada, o reator ele também tem um tempo de vida útil. Né? E com a utilização, com o passar do tempo, né, utilizando esse reator, ele vai tendo alguns problemas. E isso pode, né, acarretar numa redução do fator de potência também, né, pensando, lógico, em grandes quantidades. Outra questão também que a gente pode utilizar é o banco de capacitores. Né? O banco de capacitores hoje é um dos métodos principais para correção de fator de potência, né? Que naturalmente, assim, hoje em dia, devido à grande utilização de motores que tem um caráter indutivo bastante forte, em geral, né, este fator de potência ele tem um caráter muito indutivo. Então, para que a gente consiga aumentar, né, ou diminuir esse caráter indutivo, aumentar o nosso fator de potência, é utilizado
banco de capacitores. A gente não vai entrar aqui, né, não é o objetivo também da aula, a gente falar sobre como fazer essa correção, os cálculos envolvidos para isso, enfim, é só mais realmente dar uma noção assim, um pouco mais abrangente de como funciona, né, no nosso, digamos, dia a dia e trazer, né, um pouquinho sobre as aplicações. Outra questão também é a utilização de motores síncronos, né, no teu sistema, porque eles são responsáveis, né, por diminuir essa carga reativa do sistema. E por fim, mas não menos importante, está relacionado à questão da otimização. Né? O que a gente fala da otimização? Bom, do mesmo caso que os reatores, né, das lâmpadas, têm uma vida útil e vão sendo desgastados ao longo do tempo, as máquinas, né, os próprios motores, enfim, dentro de uma indústria, eles também sofrem desgastes. Né? Então, esses desgastes também, né, acarretam uma redução do fator de potência. Então, a otimização está associado não só, né, com a troca por equipamentos novos com uma tecnologia superior, mas também com a correta manutenção. Né? Uma manutenção preventiva pode ser um fator, né, que contribui para corrigir, né, ou ao menos postergar essa redução do fator de potência do sistema. Ok? Então, acho que era isso. A gente tentar trazer um pouquinho mais do panorama, né? Trazendo uma aplicação um pouco mais direcionada ao pessoal da engenharia elétrica, né? Mas também que dá para perceber que reflete muito na nossa vida. E tudo isso, né, partindo-se de uma análise utilizando os números complexos, né? Na análise que a gente fez ali da impedância, outra também nas próprias potências, né, que a gente falou sobre a potência ativa, a potência reativa, a potência aparente, enfim. Outros cálculos também, né, que, como eu disse, não vai ser o foco, mas também toda essa questão de correção do fator de potência quando necessário, o desenvolvimento de um sistema, né, a parte quantitativa da coisa. E a gente viu também que isso impacta direto, né, uma resolução da ANEEL, por exemplo, né, que já está na legislação essa informação que a gente deve seguir. Então a gente percebe que tem aí um vasto campo de aplicação, né, dentro da geração, da transmissão e da distribuição de energia. E, enfim, além dessa aplicação, né, todas as outras já foram citadas logo lá no início, também, né, tem suas peculiaridades, suas particularidades, suas aplicações. Isso só corrobora, né, com o vasto mundo que a gente tem de aplicação dos números complexos e também da sua importância. Bom, acho que é isso. Gostaria de agradecer também, né, a atenção de vocês. Espero que tenha ajudado, né? Espero que tenham gostado. Fica aí também os meus contatos, caso queiram, né? Alguma coisa, enfim, entrar em contato, alguma dúvida, enfim, sintam-se à vontade. Acho que é isso. Então, até breve, até a próxima aula. Tchau.